Olá, pessoal, sou a professora Thaís, aqui do Instituto Genoma, e eu vou dar continuidade aqui com vocês na disciplina de assistência ao paciente idoso. No módulo 2, aqui nós vamos falar da unidade 2, tá, pessoal? Vamos entrar aqui com o tema de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, pessoal, é um transtorno neurodegenerativo. Então, sempre que vocês ouvirem falar Alzheimer, vocês vão lembrar que ela é uma doença neurodegenerativa. Toda doença neurodegenerativa são doenças que não têm o quê? Cura. Elas têm uma degeneração ali do sistema. E essa doença de Alzheimer, pessoal, por ser uma doença neurodegenerativa, então ela tem uma progressão e ela também é fatal. Ela se manifesta por uma deterioração cognitiva e da memória. Compromete, progressivamente as atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que vai trazer ali uma deterioração da capacidade cognitiva e também, uma progressão ali que vai dificultar as atividades de vida diária, sendo uma doença, que ela é fatal. Na doença de Alzheimer, a fisiopatologia, vamos entrar aqui na fisiopatologia da doença de Alzheimer, ou seja, como que essa doença acontece no corpo, Então, nós temos aqui, que as células de certas áreas do cérebro, elas começam a morrer. Então, o Alzheimer é uma doença onde células de alguma parte do cérebro ali, ela começa o quê? A morrer. E quais são essas células, pessoal? As células que são afetadas são aquelas que controlam as funções da memória, da concentração e do raciocínio. Então, Alzheimer, doença neural, onde as células ali que são responsáveis pela memória e pela concentração, elas começam o quê? A morrer. Então, a morte dessas células, elas formam cicatrizes, e que a gente chama ali de placas senis. Então, a melhor maneira, de ajudar, tanto a família quanto o idoso em relação à doença de Alzheimer é conhecer sobre a doença. É importante saber que a doença ela não tem cura, porém os cuidados apropriados poderão ajudar no convívio e conforto do paciente, assim como de todas as pessoas à sua volta. Pessoal, sempre que vocês estiverem diante de um idoso, com essa doença de Alzheimer, além de uma assistência voltada, para o idoso, nós temos que ter um olhar, uma visão holística também ali em relação à família, tá? Porque todas as alterações, modificações que vão acontecer ali com esse idoso vão gerar, uma insegurança, uma mudança do estilo de vida, vamos gerar ali uma mudança, do comportamento do idoso, que vai refletir também na sua família. Quais são as causas? A primeira causa é idiopática, ou seja, pessoal, ela não está relacionada com nenhuma outra patologia, tá? Então, ela é uma doença que ela não tem relação com outras patologias. Mas ainda sabe-se que existem relações com certas mudanças nas terminações nervosas e nas células cerebrais que interferem as funções cognitivas. Aspectos neuroquímicos, tem também como uma das causas diminuição das substâncias através das quais se transmite um impulso nervoso entre os neurônios, tais como a acetilcolina e a noradrenalina. Aspectos ambientais, exposição, intoxicação por alumínio e manganês, também pode ser uma das causas.
Aspectos infecciosos, como infecções cerebrais e também da medula espinhal, e também predisposição genética em algumas famílias, não necessariamente hereditária, né? Porém, a gente sabe, né, e a gente observa, né, que uma das causas mais frequentes está relacionada à predisposição genética. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer? A história familiar, ela vem em primeiro lugar ali, justamente devido a essas questões genéticas. Síndrome de Down também é um fator de predisposição ali para o desenvolvimento do Alzheimer na velhice. A idade, porque acometem pessoas, né, idosas, ou seja, acima ali dos 60 anos de vida. O sexo, também a polipoproteína e traumatismo craniano também são fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. E nós temos também fatores que são protetores. O que são fatores protetores? Fatores que vão proteger a pessoa de desenvolver o Alzheimer, né? A escolaridade e atividade física. Então, se a gente tem dentro do processo do envelhecimento, pessoas ativas, né? São fatores o quê? Prepotentes para não desencadear ali, desenvolver ali o Alzheimer na velhice. Quem que pode desenvolver, pessoal, o Alzheimer? Pessoas acima de 65 anos, quanto mais velho, maior a probabilidade de desenvolvimento da doença. Entretanto, já se observou, né, em pessoas mais jovens ali, a partir dos 40 anos, né, o desenvolvimento do Alzheimer. E essa doença, pessoal, ela é dividida em 3 fases, né? Na fase inicial, qual que vai ser o quadro clínico da doença? Distração, então a pessoa apresenta ali distraída do momento ali onde ela está, dificuldade de lembrar de nomes e palavras, esquecimento crescente, dificuldade de aprender novas informações, desorientação em ambientes familiares e redução das atividades dentro e fora de casa. Isso são as características do quadro clínico de fase inicial. Já na fase intermediária, olha para vocês observarem aqui como a gente tem uma progressão dessa doença. Nós temos uma perda marcante da memória e da atividade cognitiva. Deterioração das habilidades verbais, diminuições do conteúdo e da variação da fala. Apresenta mais alterações de comportamento, frustrações, impaciência, irritação, agressão e verbal e física. Também vai apresentar nessa fase intermediária alucinações e delírios, incapacidade para o convívio social e tendência de fugir e perambular pela rua. Já na fase avançada, né, a fala ela se torna monossilábica e mais tarde começa a desaparecer. Transtornos emocionais e de comportamento, perda do controle da bexiga e do intestino, perda da marcha, tendência a ficar muito mais sentado ou no leito, né, se esse idoso ele está numa instituição de longa permanência, né? Enrijecimento das articulações, dificuldade para engolir alimentos, evoluindo para o uso de sondas e, final, a morte, né? Então, quando a gente observa essa idade, essa fase avançada aqui, já é a fase final, né, da doença de Alzheimer, que a gente vai observar uma deterioração completa desse idoso, tanto em relação à memória, há também alterações do fisiológico do organismo, né? Então, a gente vai encontrar um idoso, né, já bem debilitado pela doença. Como que é feito o diagnóstico, né?
O diagnóstico ele é feito através da anamnese específica e onde será feito a exclusão de outras doenças, né? O diagnóstico também ele é feito através da ressonância magnética, tomografia computadorizada e alguns exames complementares. Teve o diagnóstico de Alzheimer, qual vai ser o tratamento? Como nós estamos diante de uma doença que ela não tem cura, né? Não existe um medicamento para o tratamento do Alzheimer. Porém, nós temos o tratamento que permite melhorar a saúde e retardar o declínio cognitivo, né? Tratamento que ele vai tratar ali os sintomas que vão aparecendo em cada fase do Alzheimer, né? Tratamento também para a relação ali das alterações que acontecem do comportamento, proporcionar conforto e qualidade de vida ao idoso e à sua família, né? Então, não existe um medicamento que vai curar essa doença. Então, o tratamento ele é feito baseado ali no controle dos sinais e sintomas e, principalmente, o tratamento essencial né, proporcionar um melhor conforto e qualidade de vida, tanto para o idoso quanto para a família, né? E aí nós entramos aqui para os cuidados de enfermagem, assistência de enfermagem para esse idoso, né, com Alzheimer. Então, os cuidados de enfermagem, pessoal, o cuidado de enfermagem, quando nós falamos de um idoso com Alzheimer, né, nós participamos de todo o processo de assistência desse idoso. Desde dar apoio emocional, por isso que é importante que nós conheçamos, né, o que é essa doença, porque daí a gente já vai esperar, né, estar consciente do que nós vamos encontrar no decorrer da progressão da doença, né? Então, sempre dar apoio emocional, é de extrema importância que nós estejamos ali, tanto com aquele idoso e também com seu familiar, trabalhando ali com a família, sempre trazer o nosso paciente para a realidade durante as crises. Nada de ficar querendo alimentar o delírio dele, se ele estiver apresentando algum delírio, alguma memória passada. A gente sempre vai buscar o quê? Trazer aquele idoso para a realidade durante as crises. Falar sobre as vestimentas, da importância das vestimentas, que a gente observa ali, que eles vão perdendo a noção de tempo e espaço, né? Em relação ao seu próprio corpo, né? Eles vão perdendo ali a noção, né, da importância de se cuidar, né? Então, na doença de Alzheimer, a gente ressalta muito a importância da gente auxiliar no autocuidado. Evitar objetos cortantes, manter um ambiente sempre seguro, né? Um ambiente que vai trazer uma segurança para ele e para toda a família e para você profissional. E ficar sempre atento. Por que ficar sempre atento? A gente observa que, como ele tem esses déficits cognitivos, né, ele perde as noções de tempo, espaço e de um raciocínio lógico, né? E ele traz também comportamentos agressivos, né? Você que trabalha ali com esse idoso, com Alzheimer, né? Você tem que ficar atento, né? Porque ele pode ter uma reação até mesmo de agressividade. Certinho, pessoal? Finalizamos aqui a unidade 2 do módulo 2 e até a próxima aula.